aquilo que os profetas já falaram durante esse tempo. Nosotros podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 9, Nós podemos ver em Daniel, capítulo 9, en el principio se ve que él estaba leyendo el libro de Jeremías. veja que no princípio ele estava lendo o livro de Jeremias. ¿Puede leer el 1? 9:1 diz assim: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Isso? El 2. No No está primeiro ano bien. do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Amén. Entonces, Daniel estaba preocupado con ver el cumplimiento de las palabras proféticas. Veja que Daniel estava preocupado com o cumprimento e ver todo o cumprimento da palavra do Senhor. Él no solamente se emocionó al recibir una palabra de parte del Señor, sino que él empezó a escudriñar, a meditar y además a orar para ver el cumplimiento de esa palabra. Veja que ele não só teve uma emoção na palavra do Senhor quando a leu, mas ele começou a observar para que ele pudesse ter esse cumprimento dessa palavra. Ele entrou para que a palavra se cumprisse no tempo dele. Él empezó a ver cuánto tiempo había pasado ya desde que se lanzó la palabra hasta la temporada que él estaba viviendo. Ele então fez toda essa análise profética, né, de começou a ver quando a palavra começou, ou seja, esse tempo começou e quanto tempo já tinha se passado até o tempo que ele estava vivendo. La palabra que el Señor había soltado decía que durante 70 años Jerusalén iba a estar destruida. A palavra falava isso, que durante 70 anos seria o cativeiro, seria a destruição de Jerusalém. Y él estaba mirando la guía profética de Jeremías para poder entender en qué momento se acababan los 70 años. Então ele estava de olho nesse guia profético de Jeremias para saber quando era o término do cativeiro. Él necesitaba entender porque él clamaba por la liberación de su nación. Ele precisava entender esse tempo, porque ele estava clamando pela liberdade da sua nação. Sabe que en base a esto nosotros hacemos el ayuno de Daniel, porque ahí habla de sus 3 semanas de ayuno. Debaixo dessa manifestação de Daniel, que nós fazemos esse jejum, né, de 3 semanas, falamos jejum de Daniel. Hemos escuchado muchos mensajes donde el Señor nos va a bendecir, que el Señor va a llevarnos a un nuevo nivel, hagamos este ayuno, que son mensajes que nos han edificado mucho. Nós muitas vezes escutamos esse tipo de mensagem, que o Senhor está nos abençoando, o Senhor vai nos aumentar em todos os níveis, vamos para um jejum, vamos fazer esse tipo de como diz, maratona espiritual aí, porque o Senhor vai fazer uma liberação sobre nós e tal, e papapá. Pero nosotros podemos ver que Daniel no estaba pidiendo algo para sí mismo, sino que él estaba pidiendo por la liberación de una nación, algo que no tenía que ver solamente con él, sino con una nación entera. Veja que o pedido de Daniel não tinha nada a ver com um pedido pessoal, mas o pedido dele estava pautado num pedido para uma nação inteira. Ele queria a libertação da nação dele. Es importante que nosotros podamos entender qué tiempos estamos viviendo y qué hablaron los profetas para este tiempo. E aí entra essa palavra, né? Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo e o que foi falado pelos profetas para esse tempo que estamos vivendo. Pude ver un panorama de lo que Dios está haciendo en este tiempo y pude ver diferentes áreas en las cuales la iglesia está siendo preparada.
E aí eu pude ver um panorama profético para esse tempo. E eu vi as diversas áreas que a igreja está sendo capacitada e preparada. He podido ver guías proféticas de siervos que llevan muchos años recibiendo revelación de Dios para escribirlas cada año. Eu pude ver alguns guias proféticos de servos do Senhor que falaram acerca dos tempos, e eu comecei a analisar cada palavra para esse tempo. Y muchas, en todas coinciden que hemos entrado en una década de evangelismo y de salvación de almas como nunca antes. E uma dessas guias foi falado sobre um evangelismo profético, um evangelismo onde traria uma salvação tremenda de almas para esse tempo vindouro, né? Hablamos que el número 80 tiene la forma de una boca y que habla de evangelismo, de anunciar algo. Nós falávamos então que a década de 80, no calendário espiritual, nós estamos em 5.780, ele fala de uma boca, ele é o símbolo da letra P, 80, é uma boca, que então fala de uma proclamação, do evangelismo. Hace ya algunos meses atrás hablamos de que Dios iba a empezar a soltar las buenas nuevas del reino, pero las tinieblas también iba a empezar a anunciar su propio mensaje. Veja, nós falávamos isso, que esse será um tempo de proclamações de boas novas do reino, uma proclamação da verdade, da palavra, mas também as trevas fariam isso, proclamariam muita coisa. Y usted puede ver que mundialmente las noticias nos llenaron de estrés, de crisis y de pandemias. Veja que essas notícias que estamos recebendo nos encheram de más notícias, na verdade, né? De estresse, de medo sobre essa questão de pandemia que está vindo. ¿No? Que viene una crisis financiera mundial y que tenemos que estar preparados para todo eso. ¿No? E essa palavra vinha sobre essa questão dessa crise mundial que estava vindo. Nós deveríamos estar preparados para essa toda crise que está vindo e essas coisas todas. Sabe que pude ver mucha gente que llegó a un nivel de estrés que empezaron a tener dolores, alergias, algún tipo de enfermedades a causa del estrés. Veja que essas palavras foram tão violentas que as pessoas passaram a ter um nível de estresse tão forte que eles começaram a ter alergia, ter dor no corpo por causa desse nível de estresse. Porque tuvo la habilidad, las tinieblas de introducirnos en esa atmósfera donde estamos captando sus mensajes. E aí vem a habilidade das trevas, que faz nós entrarmos dentro dessa atmosfera para captar, na verdade, para capetar, né, todas essas frequências deles, né? No, aún uno mismo, con el llamado que uno tiene, de pronto en algún momento como que se distrajo y esas noticias empezaron a afectar. Mesmo a gente, apesar do ministério, da capacitação, né? Mas quando a gente se libera ou liberou, começa a vir esse nível de informação e começa a nos gerar algumas coisas. E a gente começa a ficar coisado. Essa é a tradução de amanhã. Y entonces comenzamos a orar con el equipo de profetas aquí en Bolivia para ver qué era lo que Dios estaba tramando para este tiempo. E aí a gente começou a orar com uma equipe de intercessores proféticos na Bolívia para ver o que o Senhor estava querendo para esses tempos. Y una de las direcciones que Dios nos dijo, vean lo que yo ya hablé para este tiempo. E a palavra direcionada por Deus é: comece a rever o que já foi falado para vocês para esse tempo. Y yo empecé a mirar algunas guías proféticas de diferentes siervos del mundo.
E eu comecei a olhar todas essas guias proféticas, essas liberações proféticas de diferentes pessoas, diferentes ministros do mundo. Siervos maduros, obviamente, que tienen un ministerio reconocido a nivel global. Queridos, fique ressaltado que são servos maduros, que têm o seu ministério já testado e reconhecido por muitos. Não é aquele que o dia vai ficar 3 dias na escuridão para comprar vela e tal. Entonces, uno de aquellos es el doctor Bill Hammond. E desses é um profeta chamado Bill Ramos. Eu creio que é isso. Bill Hammond. Hammond. Né? É Hammond. Depois você escreve no comentário o nome dele. Escreve no bate-papo aí. Escreve no bate-papo. Aquí en el... Sí. A ver, voy a escribir ahí. Es bueno que lo vean porque él es conocido en este tiempo como el Martín Lutero de este tiempo. Es un reformador, es el que el Señor utilizó para traer lo apostólico y lo profético en este tiempo. É bom você ver esse servo porque ele tem sido considerado como um Martinho Lutero da nossa geração. Ele foi usado para restaurar o profético e o apostólico no nosso tempo. Para que se den cuenta de la cantidad de tiempo que viene ministrando. En 1948 él ya hablaba de la importancia de que los profetas funcionem dentro das igrejas. Veja que em 1948 ele já falava da importância do funcionamento dos profetas dentro de uma igreja. Y él empezó a fluir proféticamente a partir de esa temporada. E de 1940, eu creio que é isso aí que está falando, ele começou a fluir nessa nova temporada desde então. Y empezó a hacer escuelas de profetas en aquel tiempo. Ou seja, e nesse tempo ele já fazia as escolas de profetas. O sea, él sí sabe qué es lo que está haciendo ya con la cantidad de años que lleva ejerciendo el ministerio. Ou seja, isso mostra a maturidade que ele tem pela quantidade de tempo que ele vem preparando profetas em nossa geração. Y una de las palabras proféticas que él daba para este año tiene que ver con todo lo que el apóstol Eder ha estado enseñándonos. E ele veio falando, e todos esses ensinamentos dele convergia para tudo isso que o apóstolo Éder tem falado, ensinado, direcionado aí para esse tempo. Él habla acerca de que las tinieblas estaban queriendo, a principios de año, queriendo hacer una estrategia para atacar a la iglesia como Japón atacó Pearl Harbor. Ele falava de uma estratégia diabólica para atacar a igreja, como esses dois seres aí, como esses dois homens foi usado para atacar não sei na onde. La nación de Japón atacar a Pearl Harbor, hasta hay una película de eso, ¿no? Ah, tá. A nação japonesa foi usada para atacar Pearl Harbor. Es una parte que está cerca de Hawái, cerca de Japón, por allá. Uhum. É isso aí. Entonces, él habla y dice, voy a leer una parte, dice así, aquí lo tenía, un momento, por favor. Un momento, por favor. Dice, Dios mostró lo que Satanás estaba planeando actualmente. Esse é um escrito de Bill Harmon. Ele dizia, Deus mostrou o que Satanás estava planejando nesses últimos momentos. Es como la época en que los generales en Japón estaban haciendo planes para atacar Pearl Harbor. Esse era igual, a planificação satânica era igual à planificação dos generais
japoneses que estavam se preparando para atacar Pearl Harbor. Eu creio que é alguma coisa assim. El 7 de diciembre de 1941. El mismo tiempo... Em 7 de dezembro de Eso fue en 1941. 41. Ajá. Al mismo tiempo, Japón envió embajadores a Washington para mantener a los Estados Unidos pasivos. No mesmo tempo foi quando os japoneses colocaram os embaixadores para manter os Estados Unidos na passividade. Seria isso. Y inconscientes de lo que estaba a punto de ocurrir. E deixaram esses exércitos inconscientes daquilo que estava para acontecer. Satanás está planeando un ataque al estilo Pearl Harbor. Então Satanás ele está fazendo um ataque estilo Pearl Harbor contra a igreja. Contra a igreja. Él está enviando embajadores para mantener a la iglesia pasiva e inconsciente. Ele está mantendo os embaixadores infernais para manter a igreja inconsciente na procrastinação. De lo que está a punto de ocurrir en la iglesia y en las naciones. Fazendo com que eles fiquem inconscientes daquilo que está para acontecer dentro do nosso tempo na igreja e na nação. Es como cuando Josué y el ejército de Israel cruzaron el Jordán y se comprometieron en su campaña militar. É quando Josué cruzou o Jordão e se comprometeram na sua campanha militar. Para hacer de las naciones de Canaán la nación de Israel ahora. Para que pudesse tornar as nações dos cananeus em nação israelense. De la misma manera, el ejército de santos de la iglesia de Jesús ha cruzado su Jordán. Ou seja, a tipologia é a mesma forma. Nós, como igreja, cruzamos o nosso Jordão. Y ha entrado en su campaña militar que no terminará hasta que estas y muchas otras escrituras similares se cumplan. Então nós entramos nessa campanha militar e isso só vai terminar quando seja cumprido cabalmente toda essa campanha. Si quiere puede anotar ahí Apocalipsis 11:15. Anote aí Apocalipse 11:15. Segunda de Pedro 3:13. Segunda Pedro 3:13. Apocalipsis 5:10. Apocalipse 5:10. Hebreos 10:13. Hebreus 10:13. Y voy a leer solamente los títulos de los siguientes puntos que él tocó. Dice, la guerra de la iglesia contra los enemigos de Dios comienza planificación para día D. Então, a guerra do inimigo contra a igreja é a planificação do dia D. Ese es solamente el título de también una palabra que después se lo voy a pasar al apóstol Leder para que lo pueda compartir. E aí depois, esse é o título da palavra desse homem, Bill Harmon, que ele compartilhou, e depois ele vai compartilhar o texto para que eu possa compartilhar com vocês. El otro punto es el poderoso guerrero. Jesús dirigió la lucha en la Primera Guerra Mundial de Dios durante la Primera Reforma. E aí outra palavra é o Senhor preparando. Ixi, já me perdi tudo aqui. Vou falar de novo. El poderoso guerrero Jesús. O poderoso guerreiro Jesus dirigió la lucha en la Primera Guerra Mundial de Dios. Dividiu a luta na Primeira Guerra Mundial de Deus. En la Primera Reforma. Na Primeira Reforma. Y el otro subtítulo es Prepárate para la guerra. E outro título dele é Prepara-te para a guerra. Entonces, nosotros vemos de que hemos entrado en un tiempo muy violento. Então, queridos, nós entramos num tempo muito violento. Antes de que nosotros estemos como estamos, los profetas ya lo habían anunciado. Antes de nós estarmos como estamos, veja, os profetas já tinham anunciado.
La profeta Cindy Jacobs, también una general de Dios, habló algo acerca de esta temporada. Veja que a profeta Cindy Jacobs, também sendo uma general da intercessão, ela também pronunciou uma palavra acerca dessas coisas que estamos passando. Ella hizo un llamado para que la iglesia comience a capacitarse para entrar a los lugares de influencia. E ela também fez um chamado à igreja para que haja uma capacitação para que a igreja possa acessar os lugares onde o Senhor quer que nós conquistamos. Y resaltó mucho en el tema de comunicaciones. E uma das ressaltas dessa palavra é a respeito da comunicação. Porque las comunicaciones en estos días pueden decirnos que la pandemia va a continuar durante 3 años y todos vamos a entrar bajo esa orden o ese comando. E a palavra que ela liberou, que essa pandemia, na verdade, vai durar 3 anos, para que todos entrem debaixo dessa ordem. Que si las noticias llegan a decir que esta pandemia va a durar 3 años. As notícias estão dizendo isso, que vai se durar 3 anos essa pandemia, para que todo mundo entre nessa onda, né, que tá sendo lançada e se imerjam nessa onda. Entonces, nosotros podemos ver cómo todos los medios de comunicación literalmente están tomados por gente impía y que lucha en contra del reino de Dios. Veja que todos esses meios de comunicação sempre estão tomados por muita gente ímpia e que eles lutam contra Deus. Entonces, nunca vamos a escuchar noticias alentadoras porque lo que necesitan ellos es infundir miedo. Então preste atenção, querida, a mídia nunca vai te dar uma notícia uma notícia boa. Eles sempre vão te colocar dentro de notícias ruins para promover o que eles precisam promover. No sé si usted se dio cuenta, pero al estar con miedo de lo que ellos están hablando, usted anda buscando todo el tiempo acerca de esa noticia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ya afectó? Quando entramos dentro dessa atmosfera, veja que a gente passa agora a buscar todas as notícias. Meu Deus, o que está acontecendo? O que houve? Como que está a situação? E a gente começa a buscar essas coisas. Y ellos saben que eso va a acontecer porque ellos necesitan que nosotros estemos pegados a la tele porque eso les genera más rating. Isso precisa que você esteja assim apegado nessas comunicações, nessas informações, e você se apega à televisão, porque isso vai gerar mais ibope para eles. Ellos van a llenar sus bolsillos con nuestros temores. Ou seja, eles enchem o bolso deles com o nosso medo. Y Dios no nos llamó para eso, para esta temporada. Querido, esse não foi o chamamento de Deus para nós nessa temporada. El Señor ya nos estuvo hablando y nos estaba diciendo, hey, van a llegar a una temporada que va a ser difícil, pero yo estoy en el control. E aí, nós esquecemos da palavra do Senhor dizendo, nós vamos chegar em tempos difíceis, nós vamos chegar em tempos complicados, mas eu estou com vocês. No importa qué tan mal digan las noticias que se va a poner la situación, yo soy su sustentador. Não importa as notícias que estão correndo, quão difícil vai ser, quão mal está sendo, não se mova nisso. Eu sou aquele que sustenta vocês. Yo me vuelvo el que pelea por ustedes y el que trae sanidad para ustedes. Eu sou aquele que está pelejando por vocês, guerreando por vocês, e eu trago cura na vida de vocês. ¿Acaso Salmo 91 no dice en el 6 y el 7, caerán 1000 a un lado y 10,000 al otro lado, pero a ti no te tocará? Não é isso que diz lá em Salmo 91, que 1000 cairão do lado, 10,000 à minha direita, mas eu não serei atingido?
Dios lo soltó como una palabra profética para quien la tome. Sabe, essa palavra foi liberada, mas foi liberada profeticamente para aqueles que tomam posse dela. Salmo 145, Salmo 145, 20. Salmo 145, 20. Dice, Jehová guardará a todos los que le aman, Yahvé guardará destruirá. todos aqueles que o amam, mas destruirá a todos los impíos. mas trará destruição a todos os ímpios. Amado, yo quiero decirle, usted no tiene que tener miedo si usted está caminando en búsqueda de agradar a Dios. E aí eu trago uma palavra para você: não precise caminhar no medo se você está buscando agradar o Senhor. La enfermedad puede llegar a tocar a personas cerca de nosotros. A enfermidade pode até chegar a tocar pessoas próximas a nós. Pero la palabra del Señor dice, pero a ti no te pasará nada. Mas a palavra do Senhor está dizendo isso: com você não chegará a passar nada. Es un tiempo en el cual, no sé si todavía en Brasil continúa, pero en Bolivia no se puede salir todavía a las calles hace más de 90 días ya. Eu não sei como que está passando no Brasil, mas aqui na Bolívia já não se pode sair nas ruas há quase 90 dias. Y lo que el Señor nos estaba ministrando era que era el tiempo en el cual Dios nos está permitiendo conquistar el monte de la familia. Esse é o tempo que o Senhor está nos falando que precisamos conquistar um monte de governo chamado família. Para traer la unidad en la casa y además volver sacerdotes a los padres sobre los hijos. O Senhor está nos fazendo voltar a sua palavra para que possamos novamente ser sacerdotes dentro de casa e os pais sendo o sacerdote dos filhos. Sabe que una palabra que me impactó fue cuando Noé con su familia estuvieron en el diluvio durante 40 días en el arca. A palavra que o Senhor me trouxe é como Noé no dilúvio, que passou a temporada na arca. Cuando ellos descendieron y salieron, los hijos no fueron discipulados por su padre. Veja que quando ele desceu da arca, a impressão que dá é que seus filhos não foram discipulados pelo seu pai. Sabe que la descendencia de Noé comenzó a pervertirse al punto de que Nimrod es parte de su descendencia de él. Veja que a sua descendência começou a se perverter tanto que Nimrod, que foi um dos grandes pessoas que destruíram a fé, fazia parte da descendência próxima dele, de Noé. Y eso fue a causa de que Noé no estaba ejerciendo aquel sacerdocio que tenía que ejercer en su casa. Veja, Noé não estava sendo o sacerdote que deveria ser dentro da sua casa. El diluvio fue a causa de ese tipo de perversión. Querido, o Senhor mandou um dilúvio, por quê? Porque ele foi a consequência dessa perversidade. Pero la perversidad no fue mudada en la mente ni en el corazón de sus hijos, sino que permitió que sus hijos se contaminen y no les metió de aquella palabra del Señor para limpiarlo. Veja, essa perversão que veio, né, antes dilúvio, estava no coração desses meninos e Noé não confrontou isso para que fosse mudado. Entonces es un tiempo en el cual nosotros tenemos que ver a nuestros hijos como los primeros discípulos que tenemos que discipular. Esse é um tempo que o Senhor está nos fazendo voltar para dentro de casa para começar a discipular os primeiros discípulos que o Senhor nos deu, os nossos filhos. Porque ese también fue el problema de
del sacerdote Elí. Porque esse também foi um problemaço de Eli. Ese también fue el problema del profeta Samuel Esse foi o problema do ese profeta también, Samuel y también de David. e também de Davi. Entonces, el Señor nos está diciendo, hey, miren, aquí yo lo dejé escrito para que ustedes no cometan los mismos errores, aprendan de lo bueno que hicieron, pero no cometan los mismos errores. E aí o Senhor está nos chamando a atenção, sacudindo, falou, oh, acorda, eu deixei isso tudo escrito para que vocês tomem as verdades e as coisas boas dessas pessoas, mas não cometam os mesmos erros que eles cometeram. Amén. Me salí un poco del tema, pero ahora vamos a volver al tema. Só um pouquinho agora, estou voltando de novo para o tema. ¿No? Entonces, Fica a palavra aí para hablamos de... Amén. La profeta Cindy Jacob habló de que entremos al monte de gobierno de las comunicaciones como cristianos para poder dar un mensaje, pero un mensaje que no llene de temor o de miedo a la gente, sino que podamos decir el verdadero mensaje, pero traer un mensaje de esperanza también. E a profeta Cindy Jacob, ela falava isso, que os cristãos agora tomem esse monte da comunicação para encher a cabeça, a vida das pessoas, não de temor com as falsas notícias, mas de esperanças com a boa notícia do Evangelho. Esta palabra también dijo, tenemos que ser de influencia en momentos que te levantes a las naciones. E ele falava desse tipo de influência para se levantar nas nações. Nosotros somos la solución para nuestra nación. Querido, nós, os cristãos, somos a solução para as nações. Antes que cualquier problema, seamos los primeros en ayudar. Antes de qualquer problema acontecer, nós temos que ser o primeiro, aqueles que fornecem ajuda. Sabe que todo el mundo, absolutamente todo el mundo que ocupa un lugar de gobierno está buscando respuestas para poder solucionar las crisis por las que hoy estamos pasando. Olha, todo mundo, todos os governantes estão procurando soluções para resolver os problemas que estão passando. Los empresarios están buscando una solución para no entrar en esa crisis que ya el mundo lo determinó. Os empresários estão procurando solução para não cair nessa crise que o mundo inteiro está falando. Los colegios están buscando una solución para poder enseñar de una nueva forma a sus estudiantes sin tener el miedo de enfermar. E a gente vê as escolas também procurando uma nova solução para como partilhar os ensinos aos seus alunos sem se contaminarem com essa enfermidade. El mundo está necesitando de respuestas. Querido, o mundo está precisando de uma resposta. Y nosotros somos los agentes designados por Dios para traer las respuestas a la humanidad. Nós, cristãos, eu e você, somos os agentes de resposta de Deus para essa geração. Ellos tienen que escuchar respuestas que vienen a través de la boca de gente cristiana. Eles têm que escutar as respostas que está vindo da parte de Deus através da boca dos cristãos. Sabe que quiero comentarle algo que está aconteciendo en este tiempo. Eu comento algo que está acontecendo nesse tempo. Comenzamos a generar una unidad mayor entre los pastores de aquí de la región. Olha, aqui na minha região, com essa atmosfera, nós começamos a ter uma unidade maior com os pastores. Además de orar, comenzamos a trabajar para poder brindar una ayuda, ¿no? Obrar en fe a la gente necesitada. Só mais do que orar, nós também estamos nos movendo em obras de compaixão para que possa ser ajudado os necessitados da nossa região. Sabe que eso a un principio empezó a incomodar
al prefecto de la ciudad y a alguna gente política de la región, porque pensaron que nosotros estábamos buscando ser candidatos a unas próximas elecciones. E quando nós começamos a fazer essas obras, os políticos da nossa região começaram a ficar meio preocupado e desconfortável, porque pensou que a gente estava fazendo isso para nos promover politicamente para a próxima candidatura. Y nos empezamos a acercar a ellos y a preguntarles en qué podemos ayudarlos. Nosotros como iglesia queremos darles soluciones. E aí a gente, como sabendo de tudo isso, nos chegamos próximo deles, desses governantes, e dizemos: o que nós podemos te ajudar? O que podemos ser útil como igreja diante de vocês? Nosotros somos representantes de familias en esta región y como representantes de familias queremos ayudar a que puedan hacer una buena gestión. E a gente chegou e falou: nós somos representantes de família, e como representantes de família queremos ajudar a melhorar nossa região. Sabe que todo el panorama cambió después de que hicimos eso. Los prefectos, los comandantes de la policía, de las Fuerzas Armadas, comenzaron a tener un relacionamiento mucho mejor con la iglesia aquí en nuestra región. E aí, quando nós começamos a fazer isso, a gente viu que tanto os políticos, o prefeito, a galera da Força Armada, da polícia, começou a ter um relacionamento muito melhor com a igreja. El ministro de Defensa nos llamó para agradecernos porque no esperaba, nunca esperó que la iglesia pueda ayudar como lo hemos estado ayudando en este tiempo. E o ministro da Defesa começou a nos agradecer, né, e ficou grato por toda a ajuda que nós estamos dando, porque ele disse, né, eu nunca pensei que a igreja fosse nos dar essa ajuda, ou ajudar dessa forma. ¿No? Fueron cosas simples, pero el Señor nos utilizó para ayudarlos en esas cosas simples que para ellos eran una dificultad en esta zona. Para nós foi algo tão simples, mas o Senhor nos ajudou, nos fez ajudá-los, porque para eles eram coisas grandes, complicadas. Entonces lo que Dios ha comenzado a hacer es llevarnos a un nuevo nivel de influencia. Então o que o Senhor começou a fazer é fazer com que nós fôssemos levados a um novo nível de influência. Y Dios quiere eso no solamente para la iglesia de Puerto Quijaro, sino que quiere eso para la iglesia a nivel mundial. Querido, o Senhor não está buscando isso só para nós, a igreja de Porto Quijaro, mas Ele quer isso para a igreja no nível mundial. Sabe que, nuevamente le digo, la respuesta que los gobernantes están necesitando están en nuestras bocas. Mais uma vez eu digo, todas as respostas que os governantes estão necessitados de ter está dentro de nós. Yo creo que se va a levantar una generación al estilo Daniel con un espíritu de sabiduría y de entendimiento que van a empezar a asesorar a gobernantes. Eu creio que vai levantar pessoas no espírito de Daniel para assessorar os governantes nessa geração. Vamos de pronto vamos a empezar a recibir palabras de Dios que nunca antes habíamos recibido. Vamos a sentir que ya Dios nos subió a un nuevo nivel de revelación y de interpretación. Eu creio que rapidamente o Senhor vai nos dar palavra e essas palavras vai fazer com que a gente suba de nível, suba de autoridade para poder trazer isso nessa geração para essas pessoas. Ya no seremos más cristianos oyentes, sino que seremos cristianos influyentes. Nós não seremos mais cristãos ouvintes, mas sim cristãos de influência. Amén. En el último que también vi varios más, pero el último que guardé como un punto de referencia de lo que Dios está hablando para este tiempo es al apóstol Ronnie Chávez. Último plano, a última palavra que eu vi para esse tempo, né, assim, que eu deixei aqui para vocês é do apóstolo Ronnie Chaves. Todos los años escribe una guía profética.
Em todos os anos ele emite uma guia profética. Y esa guía profética ya muchas iglesias la toman como un punto de referencia. E esses escritos proféticos, essa guia profética, muitas igrejas têm tido ela como um ponto de referência. Entonces, desde el 2017 él viene hablando, diciendo, diversas crisis comenzarán a golpear las naciones. E desde 2017 ele tem falado, diversas crises vai golpear as nações. Y el 2018, 2019, 2020, él vino hablando acerca de eso. Em 2018, 2019, 2020, ele também falou sobre isso. Y lo que dice el 2020, dice, habrá un aumento enorme en la manifestación de lo sobrenatural de Dios y de sus milagros entre los hombres. E aí, em 2020, ele trouxe esse escrito dizendo, haverá um aumento sobrenatural de milagres no meio do corpo de Cristo. Dios se mostrará a sí mismo en toda su grandeza y su poder. Deus vai mostrar ele mesmo com toda a sua grandeza e poder. Las crisis que azotan a países y regiones no cesarán. As crises que assolam regiões e países não cessarão. Tormentas, terrorismo, trata de blancas, corrupción. Terrorismo, tormenta e todos esses males, pestes, narcotráfico, violencia, etc. ou seja, peste, narcotráfico, isso daí eles não vão cessar. Mas en medio de las mismas, Dios conducirá a millones a la salvación. E o meio a toda essa atmosfera, o meio a todo esse cenário, o Senhor vai conduzir milhões à salvação. A la dependencia del Espíritu Santo y a una mayor manifestación de su infinito poder. E essas pessoas viverão na dependência do Espírito Santo e no seu poder. Dice, las crisis personales, familiares y nacionales serán tierra fértil de oportunidades para evangelizar. Todas essas crises que estamos vivendo vai ser uma terra fértil para o cenário que o Senhor quer que nós trabalhamos para essa salvação. ¿Sabe qué? Usted no tiene que entrar en esa dimensión de escuchar lo que las tinieblas habla o que la humanidad está hablando y determinando para este tiempo. Queridos, não entre na dimensão do que as trevas estão dizendo de medo, de temor. Não entre nisso. El Señor ya habló y habló grandes cosas para esta nueva década. O Senhor já falou e liberou grandes coisas para essa nova década. Si la humanidad está hablando de que vamos a entrar a la mayor recesión económica que se ha vivido en más de 100 años, tem sido colocado que nós vamos viver a maior recessão que foi feita durante esses últimos 100 anos. El Señor está diciendo, voy a levantar una grande ola de emprendedurismo que se activará entre el pueblo de Dios. E o Senhor está dizendo, eu vou levantar uma grande onda de empreendedorismo para ativar a economia dos servos do Senhor. Esto va a ser una salida de la crisis. Isso vai ser o escape da crise. El Señor nos va a dar estrategias para restaurar crisis sociales, económicas y políticas que en este tiempo están existentes. O Senhor vai nos dar estratégia para sair das crises sociais, políticas e econômicas existentes nesse tempo. Vamos a ver a Dios moverse y sacar del anonimato a gente que no conocíamos, de pronto lo va a elevar como lo hizo con David. O Senhor vai tirar muitos do anonimato, fazendo com que pudéssemos ser influente de governo, como fez com Davi, o seu servo. Sabe que quiero ir terminando con esto. Desde hoy tienes que estar atento a las oportunidades de Dios para sembrar. E aí eu termino com isso dizendo, nós temos que ficar atento hoje para que pudéssemos estar preparados para tudo isso.
Eh, 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 Se te van a presentar oportunidades de Dios para sembrar semillas financieras en proyectos divinos de Dios, en proyectos de reino del Señor. Y O tienes que Senhor, estar atento porque esa semilla va a multiplicar. você vai ter que estar atento a essas oportunidades que o Senhor vai te dar para até mesmo semear sementes financeiras nesses projetos divinos. Você tem que estar ligado nisso daí. Sabe que la viuda de Sarepta solamente tenía para comer un día ella y su hijo y después iban a morir de hambre. Veja, a viúva de Serepta, ela tinha somente uma porção para comer aquele dia, e depois ela e a criança morreria. Pero Dios les trajo una solución cuando les puso un profeta al frente. Veja, mas o Senhor mudou toda a atmosfera e trouxe solução quando ela se encontrou com um profeta. Porque el Señor le habló en el corazón a ella. ¿Sabe qué es una de las cosas que es un tema que vamos a tocar después? Entendí de que el pueblo de Dios era un pueblo profético porque escuchaba a la voz de Dios. E veja que aquele povo era um povo profético, porque eles escutavam a voz do Senhor. La palabra del Señor dice, yo ya hablé con una viuda que te va a sustentar durante este tiempo, le dijo a Elías. Veja, querido, que Elias ouviu da parte do Senhor: eu já preparei uma viúva que te sustentará durante esse tempo. Quizás Elías pensó que la viuda era una mujer que tenía de todo, no sé, humanamente quizás él pensó así. Quem sabe, né, a gente conjecturando hoje, quando ele ouviu, falou assim: uma viúva vai te sustentar, ele pensou: rapaz, essa viúva deve estar cheia da grana, meu irmão, tem tudo, vai me sustentar. Pero de pronto llega y se topó con la viuda más pobre de la ciudad. E é interessante, quando ele chega buscando a viúva rica, ele encontra a viúva mais pobre daquele lugar. Y yo creo que Dios no solamente le dio una lección a la viuda, sino que también le dio una lección a Elías. Pensando aqui, a gente vai ver que às vezes Deus não só deu uma lição à viúva, mas também deu uma lição ao profeta. Porque de pronto aquella medida que era solo para que coman una mujer y su hijo, generó una porción más para el profeta. Veja que aquela porção que era porção única para aquela mulher e para o seu filho, também gerou uma porção também para o profeta. Y eso ocasionó de que no cese ni el aceite ni la harina por varios días. Isso fez que fosse provocado uma multiplicação no azeite e na farinha e não houve mais escassez. Recuerde que iban más de 3 años que no llovía sobre esa tierra y no podían sembrar y cosechar. Querido, lembre-se, havia 3 anos de crise, de falta de chuva, então não tinha semeadura e nem colheita. Pero a causa de que dando en su peor necesidad de esa viuda, então veja que ela, na causa da sua necessidade, ela deu. El Señor hizo que el alimento se multiplique en su casa. Ela fez com que houvesse multiplicação em sua casa. Y nosotros vamos a ver que el próximo capítulo, Elías estaba yendo para orar al monte para que la lluvia descienda. E aí a gente vai ver que depois disso, Elias estava indo para o monte para declarar chuva. El Señor en medio de la crisis no te va a hacer sufrir, Él no te va a hacer padecer lo que la humanidad va a padecer. E aí gera uma palavra profética, em nome de Jesus, em meio à crise, o Senhor não vai fazer você padecer o que o mundo está padecendo. Por eso te digo, tienes que estar atento a las oportunidades para sembrar semillas financieras en proyectos estratégicos del reino de Dios. E aí eu te dou essa direção, querido, preste atenção no que Deus está te direcionando, porque às vezes Ele vai te direcionar para semear até mesmo sementes financeiras em projetos divinos. Y eso va a ocasionar de que no percibas cuándo acabó o en qué momento de la crisis estás, porque Dios te va a sustentar en todo tiempo.
E aí você vai até perder a noção do tempo, em que tempo que estamos, se acabou, se está no meio, se está no começo, porque você vai passar ileso. Así como Isaac sembró en tiempos de crisis en tierra de sus enemigos, cosechó 100 veces más cuando nadie más estaba cosechando así. Assim mesmo como Isaac ele colheu em tempo de crise, o Senhor te fará colher também em tempo de crise. Así como José, a través de la revelación de un sueño, a través de entrar en la dimensión profética, él pudo llevar a toda una nación a no sufrir crisis. Así Dios te dará estrategias y diseños en el nombre de Jesús. Veja que esse profeta ele trouxe uma direção que fez com que o povo inteiro não sofresse crise. Assim o Senhor também nos dará essa direção para que nós também pudéssemos não sofrer. Sabe que José no estaba salvando solo a la nación de Israel, sino que también estaba salvando a la nación de Egipto. Veja, José, ele não estava só salvando os israelenses, mas ele também foi usado para salvar o Egito. Y fue en tiempos de crisis cuando más, históricamente, cuando más creció Egipto en territorio. Veja que foi em tempo de crise que mais cresceu o Egito. Foi nos tempos das crises. Porque Dios estaba metido en el asunto. Porque Deus estava no meio desse assunto. Entonces es importante que nosotros podamos repasar lo que los profetas ya hablaron para este tiempo. Veja então que nós temos que começar a ver ou recordar tudo aquilo que foi falado pelos profetas para esse tempo. No solamente lo leamos a principio de año y nos emocionemos y de ahí dejemos de lado esas palabras, sino que tenemos que ver que esas palabras se tienen que cumplir. Querido, nós não podemos só olhar essas palavras no começo do ano, né? E ficar, uau, que legal, esse ano vai ser assim, mas depois nos esquecemos de todas elas. Es tiempo en que meditemos en la palabra del Señor y estemos preparados para todo lo que pueda venir de aquí en adelante. São tempos que o Senhor está nos preparando para poder passar por tudo que estamos passando e passar também futuramente por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que el Señor pueda traer una activación profética sobre tu casa en el nombre de Cristo Jesús y sobre tu ministerio. Declaro que o Senhor traga uma ativação profética sobre a tua casa e sobre o teu ministério. Que en este tiempo tus hijos no se van a perder por lo que el internet o la televisión les está trayendo. Eu declaro que, em nome de Jesus, teus filhos não serão perdidos por aquilo que está trazendo a internet ou a televisão. En el nombre de Jesús va a venir una ola de avivamiento sobre tus hijos que van a empezar a buscar del reino de Dios. Em nome de Jesus, haverá uma onda de avivamento que os teus filhos começarão a buscar todo esse avivamento que está vindo. Y eso, con eso quiero concluir. E com isso eu termino. Amén. Amém, queridos? Profeta, muito obrigado pela liberação das palavras. Cremos na unção profética que está em ti e recebemos em nome de Jesus. Que o Eterno te abençoe. Amén. Muchas gracias por la honra nuevamente, apóstol. Nós que agradecemos pelo teu tempo e a disponibilidade. Deus abençoe, grande Amén. abraço. Y un saludo para todos los que están viendo. Un saludo y un abrazo ahí, un abrazo virtual. Abraço virtual e uma saudação aí para todos os que nos ouvem. Deus abençoe. Amém. Até mais. Bendiciones. Amén.